Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 7 de julho e nós vamos ler Provérbios capítulo 7. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. O livro de Provérbios traz caminhos de sucesso, felicidade, realização, satisfação, de cumprimento de propósito. Se você está perdido, se você está perdida na vida, buscando um direcionamento a respeito do seu caminho, para onde você vai, como eu começo, como eu recomeço, como eu me levanto, o que eu devo fazer agora da minha vida, está perguntando por uma direção, então leia Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito curto, ele só tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler ele dentro de um mês. Nós estamos em julho, temos 31 dias, vamos ler um capítulo por dia. Já lemos 6 capítulos, hoje é dia 7, nós vamos ler o dia 7, ou vamos ler o capítulo 7, e você vai colhendo lições a cada capítulo de Provérbios que, com o passar do tempo, vão trazendo sentido, propósito, significado para você que está aí buscando uma resposta, uma solução, seja para qual for a área da vida que você está buscando. Porque Provérbios é um livro de sabedoria que fala sobre tudo. Sobre relacionamento, sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre equilíbrio, sobre moderação, sobre vida financeira, sobre trabalho. Não há nada que o livro de Provérbios não aborde. Então, fica comigo até o final da leitura de Provérbios 7. Você vai colher alguns ensinamentos que vão contribuir para o seu crescimento, para a sua felicidade, para os seus relacionamentos, para a sua vida pessoal e para a sua vida com Deus. Provérbios 7 fala assim: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Quem está escrevendo aqui é o rei Salomão. O rei Salomão escreveu o livro de Provérbios na grande maioria. Do capítulo 1 ao capítulo 29 foi ele que escreveu. E ele está aqui trazendo os conselhos que ele aprendeu com a sabedoria que Deus deu a ele. A Bíblia conta que Deus deu a ele a sabedoria que não daria a mais ninguém. Então ele é reconhecido até mesmo pelos que são ateus como um grande sábio. Então aqui, porque Deus deu para ele essa sabedoria, você pode conferir como ele recebeu essa sabedoria lendo 1 Reis, no capítulo 3. A Bíblia fala que quando ele assumiu o reinado de Israel, ele orou a Deus. E Deus disse a ele: peça o que você quiser. E a Bíblia conta que ele pediu a Deus sabedoria. Ele disse: eu quero ter sabedoria para poder governar sobre o teu povo, porque o povo que o Senhor me deu é muito numeroso. E eu preciso saber como entrar, como sair e como liderar e governar. Então Deus disse a ele: eu vou te dar essa sabedoria. E também vou te dar as riquezas e a honra, porque você primeiro pediu sabedoria. Então, nessa história de Salomão com Deus, nós já aprendemos uma lição. Sempre que você vai atrás da sabedoria, Deus derrama junto a riqueza e a honra. Porque aquele que quer andar na sabedoria, que quer seguir a Deus fielmente, Deus honra, trazendo bênçãos de riquezas e honras. Então aqui, Provérbios capítulo 7, ele fala aqui: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Tem muitas pessoas que sabem que não devem fumar, que não devem beber, mas elas fumam e bebem. Existem médicos que fumam e bebem. Então eles aprenderam o que é certo, mas eles esquecem de aplicar na própria vida. Então aqui quando ele fala: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos, o que é que você sabe que é errado e que você fica fazendo? Lembre do que eu digo. Lembre de fazer a coisa certa. Tem coisas que você sabe que estão erradas na sua vida, mas você continua fazendo e continua quebrando a cara e continua fazendo, sempre sofrendo os mesmos resultados. Então é tempo de parar
de fazer aquilo que você já sabe que é errado. Lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Não esquecer significa colocar em prática o que é correto, o que é certo. Agora o versículo 2: faça o que eu digo e você viverá. Então, coloque em prática o que você sabe que é certo e você vai viver. Você que está sofrendo aí, às vezes está sofrendo porque não está colocando em prática o que já sabe que é certo. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Os olhos são sensíveis, você cuida bem dos seus olhos, para que você possa sempre enxergar. Então, da mesma forma como você cuida aonde você passa, onde você põe os seus olhos, cuide das instruções que você já sabe do que são certas. Fuja das coisas erradas. Agora o versículo 3: guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Então o nosso coração, ele nos engana. Muitas vezes o nosso cérebro, a nossa razão, a nossa inteligência sabe, não é certo eu ficar olhando para a mulher do vizinho, para o marido da vizinha, não é certo eu ficar mentindo, não é certo eu comprar além daquilo que eu posso pagar. Eu preciso ter um equilíbrio em relação ao meu impulso de comprar o que eu não posso agora. Muitas vezes, o nosso cérebro, a nossa razão, a nossa inteligência sabe de alguma coisa, mas o nosso coração não acompanha. O nosso coração, mas eu preciso disso, porque se eu comprar isso eu vou ser mais feliz. Ah, mas a mulher do vizinho eu acho que é mais bonita do que a minha. Ah, o marido da vizinha acho que ele é mais bonito do que o meu marido, ou é mais inteligente, ou é melhor. E nós, no coração, nós acabamos tropeçando. O nosso coração muitas vezes quer nos enganar. O coração fala a respeito das nossas emoções. E todas as pessoas que trabalham com grandes marcas, com vendas de produtos, são treinados para mexer com a sua emoção. Eles mostram uma propaganda. Agora é proibido fazer propaganda de cigarro, mas quando as pessoas podiam fazer propagandas de cigarro, as propagandas sempre mostravam pessoas em lugares muito bonitos, com carros muito caros, com roupas muito caras, como se estivessem no lugar sendo muito bem-sucedidas, e elas acendiam um cigarro, faziam uma pose e fumavam. Aquilo tudo mexe com o coração, mexe com as emoções, mexe com o imaginário. A pessoa imagina que vai ter uma condição de vida melhor. Aquilo sugere no cérebro emocional que fumar é bom. Então as pessoas no comércio usam muito isso, na propaganda de carros, na propaganda no final de ano, no Natal. As pessoas colocam aquelas roupas e dizem: você merece, você precisa. Não, você não merece ter uma dívida. Você não merece comprar uma coisa que você não pode pagar. Você não merece, verdadeiramente você não merece começar o ano sobrecarregado de dívidas, porque as pessoas colocam uma expectativa e o seu coração fica emocional. Então o verso 3, ele fala: guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Você precisa tratar o coração emocional. Você precisa dizer: eu não posso ficar sendo levado pela emoção. Nós lemos Provérbios, capítulo 5, no dia 5, que fala que o homem deve olhar para sua mulher e ficar alegre com a sua esposa. Então, quando vem uma emoção, a mulher do vizinho parece mais bonita, imediatamente você tem que usar
o cérebro, a sabedoria, o conhecimento de Provérbios 7. Não, ela não é. A minha esposa é mais bonita, porque ela é a minha esposa. Da mesma forma, você que está casada deve pensar o mesmo com relação ao seu marido. O seu marido é mais bonito, é melhor, porque ele é o seu marido. Então, o coração muitas vezes quer nos pregar uma peça. Parece que a grama do vizinho está melhor, mas se a grama do vizinho parece melhor, é porque o vizinho está cuidando da grama. O tempo que se perde olhando a grama do vizinho é o tempo que deveria ser investido em cuidar do seu próprio terreno. Então, guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Não deixe o coração levar você para a mentira, para a ira. Alguém fala alguma coisa atravessada e você já tem que responder. Será que vale a pena responder? Nem toda a palavra lançada merece resposta. Tem palavra lançada em relação a você que você tem que fazer que não ouviu, que você tem que deixar de lado e deixar mesmo. Essa pessoa está falando, não importa o que estão falando a seu respeito. O que importa, você tem que verificar se você deve ou não falar a respeito daquela situação. Você precisa pedir conselhos. Fale com alguém mais sábio, pense, ore a Deus. Será que eu devo responder essa pessoa? Tem situações que você não deve responder. Situações no trânsito. Alguém vem e te fecha. De repente a pessoa está com pressa. Ficar brigando e discutindo no trânsito pode levar você à morte. Com as pessoas tão estressadas, tão nervosas e com tanta insegurança, você não sabe se a pessoa tem uma arma, se a pessoa não tem. Então, guarde os ensinamentos bem gravados no coração. Faça com que as suas emoções estejam sob controle em relação ao que você sabe. Verso 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Aqui, nós estamos vendo que a palavra sabedoria está em letra maiúscula. Quando nós fizemos a leitura de Provérbios, ali no capítulo 3, nós falamos que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria, quando você lê em Provérbios, sabedoria com letra maiúscula, e você vê aqui entendimento com letra maiúscula, ele está falando a respeito de uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Essa pessoa é Jesus. Então, trate a Jesus como se fosse seu irmão. Trate o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele traz o entendimento. Quando Jesus esteve na terra, ele disse assim: eu vou ficar com vocês, eu vou ensinar o reino de Deus para vocês, mas eu vou morrer e dar a minha vida para vocês. Vocês vão receber o perdão dos pecados de vocês, e depois que eu for embora, vocês vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é invisível, mas ele vai morar dentro de vocês. E ele vai ser a minha presença em vocês. Se você quiser ler mais a respeito disso, leia o Evangelho de João no capítulo 16. Lá, no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus começa a se despedir dos discípulos e ele fala a respeito do Espírito Santo. Na verdade, Jesus fala do Espírito Santo no capítulo 14 e no capítulo 16. No final desse vídeo, eu vou deixar o capítulo 14 e o capítulo 16 nos cartões. E aí você pode ouvir, mas ouça João capítulo 16. O capítulo 16 é o capítulo que Jesus mais fala do Espírito Santo. Então, ele está dizendo aqui no versículo 4: trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo.
Quando você anda nessa terra, quando você está orando e falando com Deus a respeito dos seus projetos, você pede: Espírito Santo, me orienta. O Espírito Santo, ele toca o nosso coração. É o Espírito Santo que nos socorre quando o nosso coração está querendo nos dar uma trapaceada. Quando o nosso coração está querendo trapacear e levar a gente para o caminho torto, o Espírito Santo é aquela voz que fala: é certo você fazer isso? O Espírito Santo, ele traz o entendimento, ele abre a nossa mente, ele mostra: é errado você fazer isso. Então, trate a sabedoria como sua irmã, trate o seu relacionamento com Jesus como sua irmã, como seu irmão. Trate a Jesus como seu irmão. E, na verdade, Jesus é o nosso irmão. Ele é o Filho de Deus, ele veio primeiro e ele veio como nosso irmão mais velho. Ele morreu na cruz por nós. Ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos ter a salvação. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de Deus. Ele é o primeiro de Deus. Ele voltou ao céu e ele falou: eu vou embora e vou deixar o amigo, Espírito Santo, para ficar com vocês. E ele vai ajudar vocês enquanto vocês estiverem aqui na terra. Então trate a sabedoria como sua irmã. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Por meio de Jesus, você recebe o perdão dos pecados e você recebe o acesso como filho e como filha de Deus. Como está o seu relacionamento com Jesus? E como está o seu relacionamento com o Espírito Santo, que é aquele que dá entendimento para nós? Veja o verso 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento, que é o Espírito Santo, como seu melhor amigo. Quem são os seus amigos? Você tem tido relacionamento de amizade com Deus, com o Espírito Santo, ou seus amigos são as pessoas do trabalho, da faculdade ou seus vizinhos que sugerem coisas erradas para que você faça? Aquelas rodas de fofocas, de conversas em que as pessoas ficam falando mal a respeito do outro, em que as pessoas ficam cobiçando a mulher do outro, falando: ah, você viu a mulher daquele homem lá? Ou naqueles grupos de mulheres que ficam falando: você viu aquele homem? Que homão? Porque existem esses grupos em que as pessoas ficam falando sobre essas coisas e quando elas estão falando coisas que carregam a pessoa, sugerem a pessoa para ir para o pecado. Agora o versículo 5. Quando você trata a sabedoria como sua irmã, o relacionamento com Jesus e o relacionamento com o entendimento, que é o Espírito Santo, como seu melhor amigo, versículo 5, eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Versículo 6, uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. Agora o rei Salomão vai contar uma história. Preste atenção nessa história aqui. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, verso 7, e eu vi vários rapazes sem experiência. Então eles eram jovens, mas eu notei que um deles era mesmo sem juízo. Verso 8, esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. 9, ao anoitecer, quando já estava escuro. 10, e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Então ela estava cheia de má intenção. Malícia é cheia de mal. Verso 11, ela era espalhafatosa. O que é espalhafatosa? Espalhafatosa é aquela mulher que chama atenção. Então ela veio tem uma outra versão que fala, ela era alvoroçadora. Então, ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. O fato de Salomão escrever que essa mulher estava sempre andando pelas ruas dá a ideia de que essa mulher era a vizinha do rei Salomão. Então aqui, Salomão estava em uma das suas casas e ele via essa mulher. Porque ele fala aqui no versículo 12, ela ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça.
13. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou, então com um olhar atrevido disse. 14. Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Esse versículo 14 mostra que a mulher está falando assim: eu fui na igreja, eu paguei meus votos e eu ofereci os sacrifícios a Deus. Agora verso 15. Por isso eu saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Versículo 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Essa é a proposta da mulher que trai o seu marido, da pessoa que é adúltera, da pessoa que não tem vergonha, da pessoa que desonra o seu matrimônio. O texto aqui está falando a respeito de uma mulher que é espalhafatosa, que arruma a cama dela, que vem e vai em busca do jovem e fala: eu vim aqui para buscar você. Mas esse alerta não é só para o homem, é um alerta para você que é mulher também. Existe o homem que é casado, que é sem vergonha, que vem e vai até a mulher e fala: eu achei você bonita e eu vim aqui para conversar com você. Eu achei você interessante. E a pessoa começa a elogiar e ela vem com essa proposta querendo levar você para o caminho torto, para o caminho errado. Ontem nós lemos Provérbios 6 e na parte final nós lemos que aquele que adultera é falto de juízo, é falto de entendimento, porque no dia da vingança do marido, ele não receberá nenhum presente. Então falamos sobre o risco de morte daquela pessoa que se envolve no adultério. Existe a morte, nós estamos falando da morte física desse risco, mas existe também a morte moral. Uma pessoa que se envolve com uma pessoa casada, ela passa por aqueles momentos em que a intimidade desperta no corpo físico uma química que a pessoa carrega depois que termina o ato e ela vai embora, ela carrega aquilo na sua memória. Aqueles momentos ficam depois na mente da pessoa e a pessoa vai ficar viciada. Aquilo fica como uma droga. Da mesma forma que uma pessoa que se vicia em drogas, ela usa droga, depois ela quer voltar para a droga, a pessoa que cai no laço do adultério, ela depois quer voltar. E ela passa a normalizar, naturalizar. Aquilo passa a ser uma coisa natural. Aquilo passa a ser uma coisa normal. A pessoa perde a realidade, a percepção da imoralidade do adultério. A pessoa passa a dizer: isso não dá nada. Eu faço isso, eu já fiz isso não tem problema nenhum, é coisa da sua cabeça. A pessoa passa a ficar longe de Deus, ela se corrompe, ela morre espiritualmente. Então, versículo 19, veja, e uma coisa que, aplicando para o mundo atual, as pessoas falam isso: vamos fazer amor. A palavra amor, o conceito de amor, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer o que é o amor. Entrando aqui em 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler alguns versículos. Veja o texto aqui. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Ou seja, se a pessoa não tem amor de verdade, ela só faz barulho. As palavras não têm nenhum valor. São só palavras. São só palavras ao vento. Fazem barulho. 2. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Verso 3. Eu poderia dar tudo o que tenho.
e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então Deus aqui fala a respeito do valor do amor. 4. Quem ama é paciente e bondoso. Então a pessoa que ama tem paciência com seu cônjuge, tem paciência com seu marido, com a sua esposa. Quem ama é paciente e bondoso. Então a pessoa que ama, ela tem bondade em relação ao seu marido, em relação à sua esposa. Quem ama não é ciumento. Então a pessoa que tem muito ciúme não confia no marido, não confia na esposa, nem orgulhoso, nem vaidoso. Tem aquele marido, aquela esposa que sempre tem razão. Nunca está errado, nunca está errada, sempre está certo. Sempre está acima do marido ou da esposa. Nem vaidoso. 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Tem muitos relacionamentos onde a grosseria, o egoísmo tem prevalecido. Mas o verso 5 diz: quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Verso 6. Como está o seu coração em relação às mágoas? Você fala para o seu marido, você fala para a sua esposa: você fez isso. Isso está errado, porque isso me fere, isso me machuca. É preciso falar. Às vezes o marido e a esposa falam alguma coisa e o marido, a esposa guarda a mágoa e não abre no coração: olha, isso aqui é uma coisa que fere, é uma coisa que não está certa. Vamos alinhar isso. Verso 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Agora o versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Aqui no versículo 7 é preciso dar um alerta para as mulheres que ficam sofrendo violência física, ficam sofrendo violência psicológica e emocional. Tem algumas pessoas que leem esse texto: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Suportar tudo aqui não significa que você tem que ser um saco de pancadas. Se você está sofrendo esse tipo de situação, você precisa rever essa situação. Dependendo da situação, é preciso terminar esse relacionamento. Então, assim, muitas pessoas falam que não é possível, que o casamento é só até a morte. A questão do divórcio, se a pessoa está sofrendo violência, agressão, tem mulheres que morrem porque ficaram na ideia de que haveria mudança, de que haveria transformação do marido. Então preste atenção, busque um bom aconselhamento, não fique presa nesse entendimento de que você tem que suportar tudo. Se você está sofrendo agressões físicas a ponto de ter que ficar o tempo todo machucada, é necessário entender, você não tem que suportar isso. Então quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Você suporta algumas coisas com a esperança, esperando que ocorra transformação e mudança do outro ou da outra, do marido ou da esposa, e com paciência. Agora o versículo 8. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Por que as mensagens espirituais duram pouco? Porque as mensagens espirituais, elas duram apenas nessa terra. Quando todos forem para o céu, estaremos para sempre com Deus. Não haverá mais importância e necessidade da pregação da palavra. A pregação da palavra é para o tempo na terra. Então, as mensagens espirituais, elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. O dom de línguas estranhas só tem sentido nessa vida. Existe o conhecimento, mas também terminará. O conhecimento só tem razão nessa vida.
versículo 9, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mesmo que uma pessoa pregue muito bem, todas as pregações elas são imperfeitas. Elas são pregações para cada momento, para cada situação, para resolver a aproximação da pessoa com Deus. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o céu, a eternidade, o que é perfeito, não haverá mais necessidade do que é imperfeito. Agora o versículo 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, eu pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Esse versículo 11 está dizendo: uma criança age pelo coração. Uma criança é emocional. Um adulto, ele faz o que a inteligência pede. Um adulto entende as circunstâncias da vida. Um adulto enfrenta o que tem que enfrentar. Agora o verso 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Paulo aqui está falando que o que nós vemos a respeito de Jesus e a respeito de Deus não é completo. Nós não sabemos exatamente tudo do céu. Temos uma visão, lendo a Bíblia e conhecendo Apocalipse. Jesus deu visão a respeito das coisas dos céus para João registrar no livro do Apocalipse sobre como será a vida com ele. Então nós temos uma imagem, mas essa imagem é imperfeita, ela não está completa. Nós vemos como que num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Depois, quando chegarmos ao reino dos céus, vamos conhecê-lo, vamos vê-lo perfeitamente. Então agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Nós somos conhecidos perfeitamente por Deus. Deus realmente conhece cada um de nós detalhadamente. Então ele está falando, agora o meu conhecimento é imperfeito. Eu não tenho como saber tudo de Deus, mas depois eu conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Da mesma forma como Deus sabe exatamente como eu sou, quando eu estiver lá no reino de Deus, eu saberei exatamente como Ele é, porque aí eu estarei lá. Agora o 13. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Ele fala aqui, existem três coisas: a fé, a esperança e o amor, e o amor é o maior de todos. Por quê? Porque a fé, ela é a confiança naquilo que não vemos. Então nós temos confiança daquilo que não vemos. Quando estivermos lá, nós já estaremos vendo. Não será mais necessária a fé. Você estará vendo. Aí a esperança é o que eu estou esperando. Eu tenho esperança de estar no céu. Eu tenho esperança de estar com Ele. Então eu estou esperando a vinda de Jesus. Mas quando Ele já tiver vindo e nós já estivermos lá, não vai mais haver a necessidade da esperança. Agora, o amor é quem Deus é. A essência de Deus é o amor. Então o amor é a única coisa que prevalece, que vai ficar. Quando lemos esse texto aqui de 1 Coríntios 13, nós vemos o que é o amor. Que o amor é algo profundo, intenso, imenso, verdadeiro, justo, honesto, íntegro, correto. Então, essas palavras que as pessoas falam, vamos fazer amor, é desvalorizar a palavra, o significado do que é amor. Isso não é amor. Isso que o mundo propõe, que essa mulher, vamos voltar aqui para Provérbios 7. Aqui voltando para Provérbios 7, nós estávamos lendo aqui o versículo 18. Venha, vamos amar a noite toda? Passaremos momentos felizes nos braços um do outro? Isso é apequenar. É fazer o conceito de amor muito pequeno. Nós vimos ali em 1 Coríntios 13 o que é o amor. Então venha, vamos amar a noite toda. Esse amar dela aqui é um amar irresponsável. É um amar infiel. É um amar, que amor que ela tem pelo marido dela. Veja o que ela fala aqui.
no versículo 19: o meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Versículo 20: levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Que mulher é essa que tem um marido que tem bastante dinheiro, que mesmo tendo bastante dinheiro e cuidando dela, você vê no texto que ela fala: eu perfumei a cama com mirra, com aloés. Ela fala de perfumes, ela fala que ela colocou na cama lençóis. Aqui veja o verso 16: eu já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17: eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Coisas que o marido comprava para casa, para o casamento, para o relacionamento deles. E ela vem e age com total infidelidade e vem, busca um jovem e fala para ele que eles teriam um momento de amor. Isso não é amor. Isso é traição, infidelidade, mentira, corrupção. Agora o versículo 21. Assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. 22. E num instante, o pecado ocorre assim. É num instante que você não cuida do coração. Por isso que no começo de Provérbios 7 aqui, quando ele fala assim: filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça, nem por um instante, esqueça os meus conselhos. Não vá para o laço do adultério, não vá para o laço da prostituição. Nunca esqueça. Se você esquecer por um instante, se você deixar a pessoa chegar perto, quando você está andando na rua e de repente aparece um flerte, aparece um cruzar de olhos, tire os olhos da pessoa imediatamente. Esse tipo de aproximação que ocorre sem uma conversa, sem uma intenção de estabelecer um casamento, quando a pessoa é solteira, agora estou falando para os solteiros. Um tipo de abordagem dessa, que vem com um flerte sensual, sem uma intenção de conhecer a pessoa, de conversar com a pessoa, de saber se a pessoa tem o temor ao Senhor, é algo que não vai levar a lugar nenhum. Só pode levar à queda, ao afastamento de Deus. Agora o verso 2, ele fala assim: faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Proteja os seus olhos. Não deixe qualquer pessoa flertar com você. Tire os olhos imediatamente. Não se prenda com olhares com as pessoas que não têm relacionamento com Deus. Se você é solteiro, você é solteira, procure uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Se você é casado, se você é casada, muito mais, proteja os seus olhos. Verso 3. Guarde sempre os meus ensinamentos, bem gravados no coração. Então ele fala aqui, quando ele fala isso, ele está dizendo: preste atenção o tempo todo. Verso 4. Trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Trate Jesus. Lembre, você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo é seu amigo. Como você acha que o Espírito Santo se sente quando você deixa o flerte ficar ali, a pessoa flertando com você? O Espírito Santo, ele fica inquieto. Ele quer que você seja santo. A palavra santo quer dizer separado para Deus. E separado para Deus é você cuidar em todo momento do que você faz, aonde você olha, com quem você conversa, para quem você dá conversa. Esse jovem aqui, ele deu conversa para ela. E ela já estava com uma roupa espalhafatosa, já estava muito perfumada, já estava mostrando a sua má intenção. Agora o verso 22. E num instante, lá foi ele com ela como um boi que vai para o matadouro. Ele compara o jovem como um animal, que não raciocina, que não pensa.
como um animal que corre para a armadilha. 23, onde uma flecha atravessará o seu coração. Por que ele fala que a flecha atravessará o seu coração? Porque a flecha, ela rasga o coração dele, ele deitou com a mulher. Quantas pessoas se deitam com uma mulher casada, com um homem casado e depois falam: agora você flechou meu coração, agora eu fiquei preso com você. Então era como um pássaro que entra num alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. 24, agora meu filho, escute, preste atenção no que eu vou dizer. 25, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. 26, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. A morte aqui é a espiritual, a morte moral e também pode ser a morte física. E 27, se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Então, Provérbios 7 traz uma recomendação para fugir do adultério, para fugir das pessoas que usam roupas sensuais, que são aquelas pessoas que quando você bate o olho, elas já têm aquele apelo que leva à tentação sexual. As pessoas dizem, brincam com o pecado. Elas pensam assim: se eu ficar conversando com essa pessoa, não dá nada. Eu me garanto, o Espírito Santo está comigo. Eu sei que eu sou forte espiritualmente. Cuidado, porque muitos homens e mulheres de Deus caíram e tropeçaram em razão desse orgulho, de acharem: eu sou forte espiritualmente. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos tentados pelas nossas fraquezas. Então, o texto fala para ficar longe dessas situações. Lá no livro de Gênesis, você vê a história de José. A Bíblia fala que ele estava trabalhando para o seu senhor, que se chamava Potifar, e que ele era um homem jovem e que ele fazia tudo de maneira direita. E um dia a mulher de Potifar quis se deitar com ele e disse: deita comigo. E a Bíblia fala que ela insistiu e para que ele escapasse, ele fugiu. Ele saiu, ele correu daquele lugar para que ele escapasse da armadilha, da cilada. Corra, fuja, fique longe da pessoa sedutora que atrai você. Fique longe, não dê conversa. Seja sábio, seja sábia, seja uma pessoa inteligente que reserva o seu amor, a sua vida para o seu marido, para a sua esposa. Valorize o casamento, valorize a fidelidade no seu casamento e entenda o amor. Deus abençoe o seu dia grandemente. Eu convido você a continuar nesse mês fazendo a leitura de Provérbios. Cada capítulo de Provérbios vai trazendo um ensinamento e tem os próximos capítulos, a partir do capítulo 10, os capítulos de Provérbios falam sobre vários assuntos. Esse capítulo 7 especificamente, ele é um capítulo que dá foco na questão do casamento, do adultério, da fidelidade, dos perigos da sedução, mas os outros capítulos falam sobre vários assuntos. Ontem, você que leu Provérbios 6, viu que Provérbios 6 fala sobre dinheiro, sobre comodismo, sobre pessoas que praticam mal, sobre o orgulho, sobre a mentira, sobre obediência aos pais, ouvir os conselhos das pessoas que nos amam, e também sobre os perigos do adultério, que aquele que adultera é falto de juízo. E aqui, então, Provérbios 6 falou a respeito de vários assuntos. Agora, Provérbios 7 fala sobre manter o relacionamento com Deus, a amizade com o Espírito Santo e sobre a questão da fidelidade, do casamento e da sedução. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, no canto superior esquerdo, uma série de provérbios que foi gravada em maio, que se chama Provérbios e Trabalho. Nós fizemos a leitura de todos os capítulos de Provérbios na perspectiva do trabalho. Se você está
interessado em saber a respeito de assuntos como negócios, carreira, profissão, vida profissional e quer ler Provérbios nessa perspectiva, eu vou deixar no canto superior esquerdo um card que tem a série Provérbios e Trabalho. Você vai acessar e vai aparecer uma lista com os 31 capítulos de Provérbios meditados nessa perspectiva. E se você quiser ler Provérbios na perspectiva da vida sentimental, no mês de junho nós gravamos Provérbios e Vida Sentimental. Então tem estudos de Provérbios só nessa linha, do capítulo 1 ao 31. Você pode acessar no canto superior direito. Mas antes de encerrar o vídeo, eu faço um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Como nós falamos, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio e morreu por nós na cruz, e aí ele já voltou para o céu. E agora ele intercede por nós, diante de Deus. Então aqui na tela estou deixando a oração de confissão. Nessa oração de confissão você confessa que você tem pecados e que você quer receber Jesus como seu Salvador. Significa que você recebe o sacrifício de Jesus como sacrifício que te salva do pecado. E quando você recebe Jesus, a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, que nós precisamos confessar Jesus. Quando confessamos Jesus, estamos dizendo, eu reconheço que tenho pecados. Por isso que eu confesso que eu recebo Jesus. Que Jesus morreu por mim e ele se sacrificou por mim. Quando você faz isso, Deus recebe você como filho, como filha. E aí você recebe o Espírito Santo como seu amigo. O Espírito Santo vai ficar com você e vai te guiar até o céu. E o seu nome vai ser registrado no livro da vida. O livro da vida é o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela tem o nome registrado no cartório. Quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida. Você passa a ser filho ou filha de Deus e você vai encerrar essa oração em nome de Jesus e depois procure uma igreja em que você percebe que os líderes estão comprometidos em pregar a verdade em Jesus. Então você vai buscar uma igreja em que você vai prestar atenção, você vai ver como são os pastores, os líderes, se eles estão realmente comprometidos em seguir a verdade. E nesse lugar em que você vai prestar atenção, você vai perceber que eles seguem a Jesus com verdade, com honestidade, com correção, com sinceridade. Você vai participar dos estudos da Bíblia e vai conhecer a Deus e vai chegar mais perto dele. Então pause esse vídeo, ligue o seu coração e seu pensamento com Deus e faça essa oração da tela, que logo depois você vai estar, quando você terminar essa oração, na hora da oração mesmo, você vai receber Jesus e vai ter o Espírito Santo para te seguir até chegar no céu. Deus abençoe o seu dia grandemente. Agora eu vou deixar aqui, como eu falei, no canto superior esquerdo, o vídeo de Provérbios e Trabalho, os vídeos, né? E no canto direito, Provérbios e Vida Sentimental. Você pode acessar a playlist que você achar que deve ler agora e escolher o capítulo que você quiser meditar, refletir para a sua vida, seja carreira profissional, seja vida sentimental. Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? E prossiga nos próximos dias lendo Provérbios, que isso é palavra de Deus que vai trazer vida para você. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir essa mensagem, ou se você acessar os vídeos de Provérbios que você acessar e lembrar de alguém, compartilhe para que essa pessoa também conheça ao Senhor e chegue mais perto de Deus. Deus abençoe grandemente. Amém, amém.